Então vamos falar das nossas questões dissertativas, né, que para uma questão dissertativa você tem que ter erudição. Erudição significa esgotar o tema. Não se aborda tema em direito sem aprofundar em detalhes. Nem todas as ciências são assim, tá? Eu acredito que nas ciências exatas você tem que chegar a um número mais preciso possível. No direito não, você tem várias opções, várias alternativas, vários caminhos, dependendo da tese que você está defendendo ou da tese que você está usando como argumento de acusação, por exemplo, dentro da atuação do Ministério Público, ou de uma regra de julgamento, entendeu? O direito, você tem, chama-se sistema acusatório no processo penal. O sistema acusatório é tese, antítese e síntese. Ou seja, você tem que, dentro de um poder de argumentação e contra-argumentação, achar justiça no caso concreto. Para isso, para análise do fato, do crime e suas consequências jurídicas, você pode ter vários argumentos a depender do que você está analisando. Nas questões que estamos analisando, questão 1, quais os elementos do dolo? Doutrinariamente, qual a diferença entre as figuras do dolo direto e do dolo eventual? Gente, dolo significa consciência e vontade. Dolo, para quem pesquisou, é o elemento interno da conduta, tá? É o elemento interno da conduta. O dolo é analisado dentro daquilo que se chama de ideação do crime, ou seja, fase das ideias. O crime tem várias fases: ideação ou cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento, né? É o caminho do crime. Cogitação, preparação, execução, consumação, exaurimento. Eu me preparo comprando uma arma. Eu executo dando os primeiros disparos de arma de fogo. Eu venho a consumar o crime quando a vítima chega a um resultado morte. E esse resultado é constatável através de um laudo. E o exaurimento, ou seja, são as circunstâncias posteriores do crime, pode ser, por exemplo, a ocultação de cadáver. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Então, gente, o dolo está dentro daquilo que se chama elemento anímico, vontade do agente, cogitação. É impossível você abrir a cabeça do indivíduo e saber qual era a intenção dele ao momento da conduta, mas o processo serve para aquilo que se diz em doutrina, serve para a reconstrução da verdade, para o alcance da verdade. É possível? Não, é possível uma verdade aparente, ou seja, uma verdade formal, uma verdade possível, alguns doutrinadores chamam isso, certo? Uma verdade a mais próxima da realidade possível. Processo. É uma marcha para frente, processo que busca reconstruir o passado e sendo alcançada ou esclarecida a responsabilidade penal, aplicando-se uma pena para o indivíduo que foi condenado. Logo, quando a questão coloca quais os elementos do dolo, consciência em se praticar o crime, exteriorizada através da vontade humana. Então, os elementos são consciência e vontade. Vocês acharam esses elementos aí? Consciência de se praticar o crime, exteriorizada através da vontade humana. Eu quero, eu penso, eu faço aquilo que se chama de arquitetura do crime, eu projeto o crime e eu concretizo o crime através de uma conduta humana, porque o crime é uma conduta humana, seja dolosa ou culposa. Você falou de culpa na sua resposta? Denis falou de culpa, mas tem os crimes dolosos e culposos. Realmente, existem. Mas vejam que o enunciado da questão não pede crimes culposos. Existe uma frase clichê que diz o seguinte: o enunciado bitola a sua resposta. Sabe o que significa a palavra bitola? Bitola é o mesmo que trilho por onde passa o trem, ou trilhos por onde passam trens. Ou seja, bitola, o trem não sai da bitola. O enunciado bitola a sua questão. Você pode pensar que respondeu certo, mas não foi de acordo com o enunciado, sua resposta é cortada. Entendeu? Então, elementos do dolo: consciência de se praticar o crime, associada à vontade, ao agir criminoso. E qual a diferença entre as figuras do dolo direto e do dolo eventual? Gente, no dolo direto eu não quero entrar muito em questões casuísticas. O que é casuística? Análise de caso concreto. Vou ficar na doutrina. No dolo direto, o agente quer diretamente o resultado. Ele busca um resultado pretendido e, para o alcance desse resultado, ele assim age. É uma vontade direcionada a um fim. No dolo eventual, ele não busca um resultado, ele não quer um resultado diretamente, mas assume os riscos do resultado com a sua conduta, com o seu agir. Ou seja, o agir do indivíduo
que pode gerar um resultado, gera efetivamente esse resultado, sendo que ele assumiu o risco. Essas são as diferenças do dolo direto e o dolo eventual. Então, dolo, gente, algumas pessoas falam dolo, não está certo. A palavra correta é dolo. Dolo é consciência direcionada a um fim criminoso, que pode ser direto ou eventual. Existe também uma diferenciação, eu acredito que alguns aqui acharam, dolo de primeiro grau e dolo de segundo grau. Quem achou dolo de primeiro grau? Foi você, né? E dolo de segundo grau. No dolo de primeiro grau, o agente quer diretamente o resultado. Por exemplo, João quer matar Joaquim e pratica o dolo, a conduta dolosa com consciência e vontade, alcançou o resultado. Agora, dolo de segundo grau, presta atenção. João quer matar Joaquim. Para isso, derruba o avião em que Joaquim está, usando qualquer artifício, mas também mata Pedro, que era passageiro. Com relação a Pedro, é um dolo de segundo grau, tá? Dolo de segundo grau. Também é chamado de dolo com consequências em segundo grau. Entenderam? Como que eu falaria então, já que um quer diretamente o resultado? O de segundo grau? O de segundo grau, ele assume as consequências de resultados diversos. Entendeu? Esse é um exemplo clássico da doutrina, gente. Qual que é o exemplo clássico da doutrina? Ele quer matar João, mata também Pedro, por uma conduta, por exemplo, onde ele derruba o avião, onde nesse avião estão presentes João e Pedro. Entendeu? Ele vai responder no dolo pelos dois crimes, dolo de segundo grau, porque ele assumiu o risco também com relação ao segundo resultado, que também é um resultado doloso, tá? Para quem achou a diferença pesquisando, já vou te passar a palavra, para quem achou a diferença pesquisando, no dolo o agente quer o resultado, e nos crimes culposos o agente dá causa ao resultado, tá? Entre querer e dar causa, a diferença é enorme, um está para um lado, o outro está para o outro. No dolo, ele quer o resultado com consciência e vontade. Nos crimes culposos, o agente dá causa por imperícia, por imprudência ou por negligência, tá? Que são os crimes onde o agente não quer o resultado, mas com a sua conduta perigosa, ele deu causa ao resultado. Qual que é a diferença? A diferença vai estar na pena. Para os crimes culposos, quando previstos em lei, as penas são substancialmente menores do que nos crimes dolosos. Porque o crime doloso em si tem uma reprovabilidade de conduta muito maior do que um crime culposo. Nisso a gente disserta aqui sobre a primeira questão colocada. Vamos lá?